Ó Senhor, vem governar sobre as nossas vidas, Jesus. Vem assumir o trono de justiça, Senhor, em nossos corações. Nesta noite, Jesus, nós te pedimos, Pai, reina sobre nós, Senhor, governa as nossas vidas. Senhor, nós queremos nos entregar a Ti completa, inteiramente, Jesus. Queremos entregar os nossos corações verdadeiramente, restaurar as brechas que o tempo abriu, Senhor. Ah, Senhor, que a tristeza abriu, Senhor. Restaurar as brechas, Senhor, que as desilusões abriram, Senhor. Restaurar as brechas, Senhor, que as lutas abriram, Senhor. Restaura, Senhor, o templo que é a nossa própria vida, Senhor. É o nosso próprio coração, Senhor. Nós somos a habitação do Senhor. Nós somos lugar da habitação do Teu Espírito Santo. Vem restaurando, Senhor. Vem mudando agora, Senhor. Vem transformando agora o nosso ser, Senhor. Vem purificando as nossas vidas, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Reina sobre nós. Governa sobre nós. Assuma o trono de justiça e governe as nossas vidas. Não mais eu, Senhor, não mais nós, Senhor, que vivamos, mas Cristo viva em mim. Cristo verdadeiramente reine e governe a minha vida. Senhor, nesta noite, prepara o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Queremos receber, Senhor, do Teu Espírito Santo, uma palavra de orientação, Senhor, uma palavra de esperança, Senhor, uma palavra, Senhor, que venha transformar e mexer com as nossas vidas, mudando o nosso pensamento, mudando o nosso entendimento, Senhor, nesta noite. Nós clamamos a Ti, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu servo, Senhor, que irá ministrar nesta noite, que ele seja instrumento afiado e aperfeiçoado por Ti. Senhor, santifica-nos, Senhor, porque o vaso é de barro, mas a excelência da glória é do Senhor. O Senhor é quem faz todas as coisas, é o Senhor quem faz tudo em nós, Senhor, é o Senhor quem opera tanto o querer quanto o realizar em nossas vidas. Assim, Senhor, faz nesta noite, mais uma vez, Pai, a Tua especialidade, que é convencer, que é mudar, que é transformar, que é restaurar a nossa vida. Assim nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Jean está com a oportunidade. Abra aí no livro de Atos, capítulo 1. Vamos fazer mais uma leitura, para que assim o Senhor possa falar aos nossos corações e restaurar nossas vidas. A página é 1066 da nossa Bíblia do Jubileu, Atos, capítulo número 1. Amém? Toda a igreja encontrou, diga amém. Ainda tem alguns irmãos procurando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos complementares da leitura oficial, que se encontram no versículo 10 e no versículo 11. O versículo 10 diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Graças a Deus. Feche sua Bíblia, ou fique com ela aberta, melhor dizendo, pode se assentar. Graças a Deus, nós novamente aqui na casa do Senhor. Começamos pela tarde, falando de um tema tão maravilhoso, presbítero Mário, acerca do céu. E o céu é o destino do cristão. Queridos, e o tema que nós vamos trazer hoje também é voltado para o céu. Também é voltado para uma nova habitação que o Senhor Jesus tem nos preparado.
Isso nos faz lembrar quando João disse no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus, quando encarnou, quando ele tomou forma de homem como eu, como você, homem no sentido de ser humano, ele simplesmente revelou-se a si mesmo, como está registrado, não somente em João capítulo 1, versículo 1, mas também registrado em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 15, quando Jesus dialogava com os seus discípulos e perguntou: o que dizem quem eu sou? E aqui eu parafraseio a palavra do Senhor. E eles responderam: Senhor, alguns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Mas tem outros que dizem que tu és Jeremias. E por fim, outros dizem que tu és um profeta. E Jesus olhou, parou e perguntou a eles: e vocês? Quem dizem? Que dizem o que eu sou? E ali houve um silêncio. E de repente Pedro, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, ergueu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Ao encarnar, ele se revelou. E ao passar pelo processo da cruz no Calvário, ele revelou a nós a vida eterna, o plano salvífico, a vida eterna para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Revelou-se a si mesmo quando encarnou, revelou-se através do sacrifício da cruz ali no Calvário, o seu plano salvífico para todo aquele que nele crê. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema chamado advento. Mas o que é advento? Eu te explico. O advento no nosso dicionário é aparecimento ou chegada. Mas aparecimento do quê? Ou de quê? Chegada de quem? Ou do quê? Nós estamos falando do aparecimento, do segundo aparecimento, da segunda chegada do Messias, que dar-se-á, queira você, não ou eu, dar-se-á. Jesus vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós falarmos desse segundo advento, vale a pena nós trazermos na nossa lembrança que houve o primeiro advento. Jesus, quando ele encarnou, foi o primeiro advento, a primeira vinda, a primeira chegada dele nesse plano. E ele trouxe um propósito consigo: salvar todos aqueles que estavam perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, falando desse primeiro advento, trazendo na nossa memória a primeira mensagem, a primeira palavra, a primeira profecia, o primeiro deixa que traz a Bíblia para nós acerca desse primeiro aparecimento, está lá registrado no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, acerca quando o homem caiu, o homem pecou. Deus trouxe a punição tanto ao homem, como à mulher, como à serpente. E ele disse que, abre um parênteses, vou parafrasear, que da mulher nasceria um, que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Isso aponta para quem? Aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo, aponta para o primeiro advento, a primeira vinda de Jesus Cristo. E tem mais, Isaías capítulo 7, versículo 14, também, ele nos traz dizendo assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E que sinal é esse? Diz o texto: eis que uma virgem conceberá, iria engravidar, seria fértil,
pela obra, pelo poder do Espírito Santo, ela iria engravidar e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso Deus trabalha no meio do povo de Israel. Com isso Deus vai trazendo junto aos profetas acerca do primeiro advento. E ele diz mais no Isaías 9:6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Deus continua trabalhando, usando o profeta Jeremias, dizendo: Deus levantará um renovo justo. Aleluias. Acabamos de cantar a respeito do renovo. O Everlan não sabia qual seria o tema da nossa pregação, mas Jeremias já falava, dizendo para nós: ei, Deus levantará um renovo justo, e ele será nomeado o Senhor, justiça nossa. Glória a Deus. Ou seja, ele traria algo de novo, porque o que estava a exercer acerca dos profetas, os seus serviços, não estava sendo suficiente, não era suficiente, e Deus precisava renovar, Deus precisava enviar um renovo, ele precisava enviar o seu Filho unigênito. Para quê? Para que nós pudéssemos alcançar a graça, a bondade e a misericórdia. E o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: e tu também, Belém Efrata, e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel. Aleluia, tudo apontando para Cristo Jesus. E o profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador. Tudo isso apontava para a primeira vinda de Jesus, para o primeiro advento, e isso se concretizou, irmãos, quando Jesus nasceu. E o evangelista Lucas, ele nos conta isso no capítulo 2, versículo 10 e 11, dizendo: e o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, o que é Cristo, o Senhor. Pronto. Veio Jesus, nasceu conforme as profecias, conforme anunciado pela boca dos profetas. Veio Jesus e nasceu para nos trazer a salvação. Porém, irmãos, lá no livro, ou melhor, no Evangelho de João, nós vamos ver no capítulo 19 que Jesus, ele passava por um processo. O Messias havia sido crucificado e morto, e o seu corpo sepultado. No mundo espiritual, eu vejo, parafraseando, aquela vitória no mundo espiritual do reino maligno. Diz: nós vencemos, acabamos com o Filho de Deus, matamos o Filho de Deus. Mas veio o terceiro dia. E o terceiro dia, diz a palavra do Senhor, que Deus tirou o seu Filho do mundo dos mortos, como diz o salmista, e hoje Ele está à sua destra, assentado, intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por nós. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 20 do mesmo Evangelho de João, corre o momento esplendor. O Messias foi ressuscitado dentre os mortos, e em seguida apareceu a Madalena, e em seguida foi e apareceu aos seus discípulos. Mas ele disse, lá na primeira leitura de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, ele disse que ele voltaria, que era preciso ele voltar para o Pai, e que ele iria preparar moradas para nós, para depois vir, voltar e nos buscar e nos levar para morar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o nosso destino, essa é a nossa bem-aventurança, de um dia nós irmos ao encontro do Mestre. Mas para isso nós precisamos continuar caminhando.
avançando, nós precisamos continuar avançando, porque ainda não é o fim, ainda não acabou a jornada cristã. A jornada cristã acabará quando? Ou no coletivo, quando Jesus vier buscar a sua noiva, ou quando nós formos chamados individualmente, quando nós formos ao encontro do Messias. Chegará o fim da nossa jornada cristã, e isso nós entraremos no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, esse foi o fato do primeiro advento. E entrando no segundo advento, nós vamos ver aqui, conforme a segunda leitura que nós fizemos, que o Senhor prometeu a retornar. João 14, versículo 3, parte B, ele fala isso. Mas também há um anúncio de 2 varões vestidos de branco, que confirmou esse Jesus que foi levado, que voltou para a casa do Pai. Ele voltará novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, a promessa para você, a promessa para mim, a promessa para nós, a promessa para todos aqueles que permanecerem fiel diante do Senhor. Vale a pena, irmãos, mesmo diante da luta, mesmo diante das coisas que o mundo oferece para nós, vale a pena nós resistirmos, vale a pena nós não aceitarmos os encantos desta vida. Mas, por outro lado, a recompensa para nós, e a recompensa é viver eternamente com o Senhor. 2 caminhos, 2 portas, um caminho estreito, um caminho largo, uma porta estreita e uma porta larga, e a escolha está em nós. Que caminho eu devo entrar? Que porta eu devo entrar e permanecer? E isso nos conduzirá, irmãos, para a nossa chegada triunfal diante do Senhor. Vale a pena, irmãos, nós resistirmos. Vale a pena vir ao culto, dia de terça-feira. Vale a pena nós estarmos na escola dominical aprendendo a palavra do Senhor. Vale a pena, porque a recompensa para todos nós. O próprio Senhor afirma isso. Não é coisa minha, não é coisa do pastor Everlan, não é coisa do pastor Jacó, é coisa do Senhor. É o Senhor que afirma que aqueles que permanecerem fiéis até o fim herdarão a coroa da vida, a coroa da justiça. Bendito seja o nome do Senhor. O livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, e ele teve o privilégio de escrever 2 volumes. O primeiro volume está no Evangelho de Lucas, que recebe o seu nome, e o segundo volume que ele escreveu é o livro de Atos. Ambos têm uma mensagem diferente. E aqui Jesus, ou melhor dizendo, Lucas, conversando com Teófilo, do qual o pastor Jacó falou aqui na última pregação dele. Eu não vou entrar em detalhes de quem é Teófilo. A Bíblia não relata muito sobre a vida dele, mas uma coisa eu sei. Lucas estava relatando a Teófilo acerca do que Jesus fez durante o seu corpo humano, diante da sua humanidade quando esteve na terra. E ele relata isso tudo no Evangelho de Lucas. Por um outro lado, no livro de Atos, ele revela tudo que Jesus fez, tudo que ele ensinou, já com um corpo santificado, já com um corpo transformado, incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nós vemos no versículo 1 e no versículo 2 do livro de Atos. Olha o que ele diz aqui: fiz o primeiro tratado, ou relato a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então esse primeiro versículo é Lucas dizendo a Teófilo, dizendo o que Jesus ensinou, o que Jesus fez ainda no seu corpo humano. Já no versículo 2 ele diz assim, em diante ele diz assim: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos
pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Então, nós entendemos aqui que no segundo volume que Lucas escreveu, ele está falando acerca de um corpo, de um homem que ressuscitou dentre os mortos, do que ele continuou a ensinar e de que ele continuou a fazer por 40 dias. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus continua a nos ensinar, Jesus continua a nos instruir. Cabe a nós querer ser instruído, permitir que o Senhor nos ensine acerca do reino de Deus. Nós ouvimos aqui uma bênção contada pelo pastor Jacó. Que bênção maravilhosa. E isso não é só para o pastor Jacó. Isso é para todos que nele crê. Isso é para todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor Salvador. Isso é para toda a igreja, para todo cristão, desde que nós levemos tudo em oração ao Pai, e Ele ouve tudo aquilo que nós levamos a Ele, e Ele responde: bendito seja o nome do Senhor. Ele se faz presente. Agora, tudo vai de cada um de nós. A nossa fé está onde? Nós estamos esperançosos com as coisas do alto ou com as coisas terrenas? Eu fui convidado a levar uma palavra numa reunião no seio das nossas famílias, da nossa família, e ali me convidaram, e aqui tem algumas pessoas que estavam lá, e eu contei uma historinha de 2 ratinhos e um balde de leite. Eu não sei se o Evelyn já ouviu essa história. Eu não sei se eu vi no nosso livro de habitude, eu não lembro agora. 2 ratinhos e um balde de leite. Os 2 ratinhos conseguiram subir ao balde de leite e caiu para dentro. E estava cheio de leite. E um dos ratinhos disse bem assim: e agora? O que nós vamos fazer? E o outro disse bem assim: vamos nadar, vamos correr aqui no leite, porque certamente nós vamos conseguir sair daqui. E o outro disse: não, nós não vamos sair daqui, porque o balde é liso, não tem como as nossas unhas cravar ali no balde e conseguir sair. Não tem aderência. Ele disse: não vamos desistir, vamos continuar nadando. E o outro disse bem assim: então vamos continuar nadando. E começaram a nadar. Aí chegou um tempo que ele disse bem assim, eu me lembro da Verlan: ó vida, ó o quê? Ó céu. E ele cansou. Ele disse: não tem jeito para mim, ou não tem jeito para ti, não tem jeito para nós, eu vou morrer, nós vamos morrer. Quantas das vezes, queridos, nós estamos andando, caminhando com Cristo, e muitas das vezes nós olhamos e nos encontramos numa situação dessa. Não tem jeito. Ora, já se passaram 18 anos e meio orando, mamãe, e não vejo nada. Chega um, diz que não tem jeito. Esses são os amigos. Que amigos! Chega um outro, não, esquece isso. Mas no tempo de Deus, ouvindo a oração da viúva, a oração do justo, Deus abriu as portas do seu bom celeiro e disse: pega, meu filho, toma, minha filha, toma, porque vocês foram fiéis, vocês creram e vocês não desistiram. Aleluias! E aquele ratinho desistiu e acabou que morreu. Muitas das vezes nós desistimos no meio da caminhada. E aqui, missionária, bate muito nessa cabeça aqui. Quando nós estamos prestes a receber nossa bênção, a gente desiste, larga tudo. Tudo fora. E depois? Depois vêm as consequências. E nós temos que arcar com as consequências. Aquele ratinho, desmotivado, morreu. Mas o outro persistiu, disse: não, eu não vou desistir, continuou a percorrer dentro do leite, e o leite foi criando uma camada, e outra camada, e foi se transformando numa manteiga, ou quem sabe, numa coalhada, foi criando aqueles pedaços mais sólidos, e ele, que nem besta, pegou, subiu e ficou lá, e depois conseguiu sair do balde. Queridos,
Não importa o que eu e você estejamos passando. Persevere, vamos perseverar. A palavra, pastor Jacó, a palavra para nós hoje é perseverança. Tem bênção, e o pastor Jacó nos auxilia dizendo até o fim. Porque a palavra de Deus diz que ele não leva em conta, eu não sei se é o profeta Jeremias ou se é o profeta Ezequiel que diz, que aquele que faz, que trabalha um tempo todo, mas ele desiste da sua caminhada, Deus não levará em conta tudo aquilo que ele fez. Querido, é até o fim. É até nós chegarmos na nossa linha de chegada e falarmos como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, agora resta a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa, o prêmio que o Senhor tem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o pastor Evelyn até brincou, pastor também recebe bênção, pastor também é provado, pastor também passa por luta, e passa mesmo, e não é pouca não. Olha para o cabelo do Everlan. Pastor Jocó ninguém pode olhar mais, né? Olha para o pastor Everlan. Sabe o que é isso, irmãos? É trabalho, é um trabalho árduo. O melhor presente, eu já disse isso aqui na igreja, sabe qual é o melhor presente que você pode presentear o seu pastor? Sabe qual é, irmã Diva? O melhor presente é a tua presença no culto, é a nossa presença na escola dominical, é a nossa presença nos cultos de doutrina. Esse é o melhor presente que você e que eu podemos dar ao nosso pastor da igreja, é ser fiel nos cultos, é ser fiel nas reuniões, é ser fiel nas convocações. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade aqui na nossa ministração, irmãos, eu não sei se foi quarta ou se foi quinta-feira, eu tive uma espécie de sonho, sonhei, sou um sonhador também como vocês, e eu sonhava que eu adentrava aqui a nossa rua aqui da nossa igreja, próximo a casa que era casa de saúde, que não é mais, e estava bem nítido no sonho. A revelação é por conta de vocês, desse sonho. Estava eu, estava minha esposa, estava minha sogra, estava Graziele, estava Jefferson, seu esposo, e estava a Micaela. E nós vínhamos para o culto. E havia uma grande festa na casa da missionária Suzana. Aqueles dois portões se abriram e estava aberto ali, e havia muitas mesas e cadeiras, havia uma festa muito grande. E eu vi a missionária novinha, a missionária Suzana, que hoje já dorme no Senhor. E eu passava aquele meu jeito afobadinho, mais na frente, missionária Rosalene, me lembrei do pastor Lídio, né? O marido vem mais na frente, a mulher vem mais atrás. Não tem essa percepção de segurar a mão da esposa e de vir junto. Eu vinha mais na frente, olhava para o céu e via muitas coisas nesse primeiro céu. Nós aprendemos isso na lição. E eu olhava e disse: meu Deus, sangue de Jesus, Jesus, tu veio e eu fiquei, eu não estou bem contigo. E fiquei pensando naquilo e tal, e comecei a repreender, e ao mesmo tempo digo: não, isso não é coisa de Deus, não. E eu disse: isso não é coisa de Deus. Aí eu parava para a minha turma e dizia assim: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Sim, nós estamos vendo. Eu disse: pois é, então vamos embora, vamos para a igreja. Ou isso é coisa de tal denominação. E aí nós seguimos. Quando chegou enfim na casa da missionária Suzana, ela me chamou: Jean, vem cá. Diz para a Graça, a tua sogra, que ela está tentando me enganar, que ela não está sendo fiel. Eu disse: meu Deus. E eu olhei para a missionária e disse: missionária, está bem ali atrás, ó, eu já vou indo para a igreja. Ela disse: não, o recado é para ti. Eu: para mim? Eu disse: Gracilene, diz para tua mãe que a missionária está reclamando aqui. Ela disse: a mamãe está ali. Aí eu peguei, deixei ela e vim embora para a igreja. E acordei. Não sei o que Deus quis falar comigo ou com a minha família. Mas, meus irmãos,
Nós estamos falando do segundo advento, nós estamos tratando da volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar, louvado seja o nome do Senhor, e nós temos que ter a certeza de sua volta, da sua vinda. Ele vai voltar, ele prometeu. Houve um momento sublime onde os cristãos estavam observando Jesus, olhando para o alto, e aí me faz lembrar do sonho, porque sonhei. Então, logo os 2 anjos apareceram e os repreenderam, dizendo: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Quantas das vezes estamos caminhando, e quantas das vezes, mediante as lutas, nós paramos a caminhada para olhar para o céu, para olhar para as circunstâncias, para olhar para o problema, para olhar para a dificuldade. Ei, nós não podemos olhar não, o nosso Deus é maior. É maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O nosso problema Ele soluciona, a nossa causa Ele dá vitória. Basta nós crermos, basta nós confiarmos, basta nós acreditarmos que Ele cuida de ti, Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vocês estão olhando para o céu. Irmãos, esses mensageiros estão a serviço de nós. Esses 2 mensageiros que falaram para os discípulos, que levaram para eles a confirmação de que Jesus vai voltar, eles estão a serviço de nós, diz a palavra do Senhor. Há anjos te cercando, a serviço da igreja do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os 2 mensageiros que exercem uma função importante entre nós, eles garantem, irmãos, aos cristãos daquela época, e também a todos nós, que Cristo Jesus vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que esse evento, ele se dá em 2 partes. A primeira é quando a igreja é arrebatada no piscar de olhos. Mas tudo isso está dentro da volta do Senhor Jesus. E por fim, Ele virá, e aqui Lucas trata essa primeira parte do capítulo 1, de que Ele vai voltar nas nuvens. Ele está tratando da volta do Messias, da volta do Senhor Jesus, onde Ele virá sobre as nuvens. Por isso Ele disse: olha, da mesma forma que vocês viram Ele subir, Ele vai voltar. Eu não vou entrar no detalhe se vai ser no monte, se vai ser em Manaus, se vai ser no Brasil, se vai ser em Jerusalém. Não vou entrar nesse detalhe. O detalhe que eu quero dizer para os irmãos é que o Mestre vai voltar, e Ele está voltando. Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar o seu povo, Ele vem buscar a menina dos olhos de Deus. E é nisso que nós devemos, irmãos, nos firmar, mesmo no trajeto, na trajetória, no caminhar, nas dificuldades. Saibamos que Ele vai voltar, e que se nós permanecermos fiel até o fim, como diz o pastor Jacó, e como diz a palavra do Senhor, nós seremos vencedores. Vem para a igreja. Não importa como é que tu estás, como é que estás a tua vida, não importa. Sabe por quê? Porque quem liberta é o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem somos nós? Olha para... A Bíblia nos ensina a olhar para onde o Senhor nos tirou. Venha para a igreja, confie no Senhor, sai daqui com a certeza de que tudo isso aqui vai findar. Eu quero até te convidar, meu irmão, vem à escola dominical, aqueles que podem. Começa às 17 horas. Nós tivemos aí falando acerca do céu, de uma nova terra, um novo céu que o Senhor tem preparado para nós, morada dos santos. Paulo teve esta visão, foi até o 3º céu, João viu. E sabe quem serão os herdeiros? Você, vocês, nós seremos os herdeiros. É uma promessa não do Jean, pastor Jean, mas é uma promessa do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui eu concluo dizendo que esse acontecimento, por si só, deve ser um grande estímulo para o serviço da igreja militante, ou seja,
Isso tem que servir de alimento para nós, para que possamos alcançar mais vidas, para que possamos divulgar mais o Evangelho, para que possamos pregar mais a palavra de Deus, para que possamos viver uma vida mais digna diante do Senhor, para que nós possamos despojarmos das coisas velhas, porque nova criatura nós somos, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa bendita esperança, de que um dia, em um momento oportuno, irmãos, eu falava na nossa classe, Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele passou os 40 dias com seus discípulos, aí por volta, pastor Jacó me ajuda aí, mais ou menos 500 pessoas tiveram essa experiência de ver Jesus ali, de estar com Jesus ali. Só que tem um detalhe, Jesus adentrava nos lugares e Ele não sabia o como. E Jesus saía da mesma forma que entrava nos lugares. Ei, hoje não é diferente, nós não sabemos nem o dia, nós não sabemos nem a hora, nem o momento que Jesus vai voltar, mas nós sabemos que Ele vai voltar e que nós seremos abençoados, galardoados por essa promessa, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então continuemos na jornada com fé, com esperança, porque Jesus é bom, e o que Ele tem preparado para nós é grandes coisas, não é tédio não, tá irmão? Como será lá, vai ser um tédio? Não, não vai ser, o pastor Valente até nos auxiliou na escola, vai ter trabalho, assim como Adão trabalhou ali no jardim, vai ter música, como disse o presbítero Mário, vai ter louvor, vai ter um grande coral, e quem será? Quem fará parte desse coral? Quem é? Somos nós, se nós perseverarmos. Creia, permaneça firme no Senhor, porque assim Ele fará. Eu quero te convidar a ficar de pé, e quero te também dizer para ti, meu irmão, vale a pena porque a promessa de que Jesus vai voltar e a promessa de que Ele vem nos levar para morar com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Num dia que você tiver, ou nós estivermos, com dificuldade, eu falava isso na classe, meu irmão, lembre das coisas que o Senhor tem prometido para nós, lembre que nós temos um Deus que nos ouve todos os dias, momentos e horas, assim que quando nós declaramos a Ele o nosso problema, lembre-se que você tem um pastor que ora por você, lembre-se que você tem uma missionária que ora por você, lembre-se que tem um irmão que ora por você, louvado seja o nome do Senhor. E lembre-se que o Senhor, Ele segura nas nossas mãos e que Ele passa conosco pelas provas, pelas lutas. Alguém deu o exemplo da fornalha na nossa classe, quando aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados. Só que o rei viu o 4º homem. Ei, o 4º homem está aí. O 4º homem está aí. O 4º homem está contigo, louvado seja o nome do Senhor. Não queimou, não ardeu, não ficou fedido a queimar das suas vestes. E chega o discípulo aqui e diz assim, o Everton, que se nós passarmos pela água, a água não vai nos submerger. Se nós passarmos pelo fogo, o fogo não vai queimar. Mas nós temos que crer. Nós não temos que só viver por aparência, não, nós temos que ter fé. Deus tem promessa para ti, Deus tem promessa para nós. E eu quero te convidar nesta noite, se tem alguém entre nós que ainda não teve esse contato com o Senhor, que ainda não entregou a sua vida confessando diante dos homens que Ele é o Senhor da sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós queremos orar por você. Mas de repente eu já fiz isso, mas se afastou, a água inundou, a água da vida o afogou. Este é o momento para Jesus estender as mãos a ti e dizer, vem bendito do meu Pai, vem que há promessa para ti. Eu quero te convidar, tem alguém nessa noite que precisa dessa oração, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se não tiver, nós vamos orar para que o Senhor aplique esta palavra em nossas vidas. Ele vai voltar. O advento, o segundo advento vai acontecer.
E esse é o momento que eu e você temos para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero ir para as moradas celestiais. Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar. Levante sua mão comigo. Pai, Senhor, nós te louvamos, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela promessa que o Senhor disse que vai voltar para buscar a Tua noiva, a Tua igreja. Senhor, nós ouvimos aqui a Tua palavra, e que ela possa produzir nas nossas vidas durante toda a semana, Senhor, esse arrependimento que nós precisamos, que possamos despertar, que possamos orar um pouco mais, que possamos ler um pouco mais a Tua palavra, que possamos rejeitar mais as iguarias que o mundo tem oferecido a nós, que possamos nós nos arrependermos mais de nossas transgressões, que possamos mais, Senhor, nós liberarmos perdão, Senhor, para as pessoas, que sejamos mais santos, Senhor, na nossa caminhada. Ó Senhor, nós precisamos tanto de Ti, ó Pai. Ó Jesus, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do Teu povo. O Senhor nos sonda, o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar, o Senhor conhece a nossa estrutura. Para onde nós fugiremos? Para onde nós iremos? Se em todos os lugares Tu estás, Senhor. Abençoa a Tua igreja, fortalece, Deus, que esta palavra possa falar aos nossos corações todos os dias de nossas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Dobrados ao chão.